a Deus. Vamos entrar então na nossa mensagem de hoje. Glória a Jesus. Você que precisa de atendimento pastoral, você que precisa falar com um pastor, você que precisa falar precisa de um aconselhamento, enfim, nós estamos aqui às manhãs, chegamos aqui cedinho, né? Hoje era 5h20 da manhã, a gente já estava aqui, né? Eu já estava aqui, 5h20 da manhã. Se você quiser passar aqui às 6 da manhã, vem aqui que eu falo com você. Até às 9 da manhã estamos aqui, todos os dias. E todas as noites tem um casal de pastores aqui. Todas as noites tem uma escala de pastores. Especialmente, particularmente essa semana, eu estarei aqui todas as noites. Vou estar aqui todas as noites. Os próximos 7 dias, eventualmente eu estou aqui. Mas nessa semana especificamente, nós estaremos aqui todas as noites. Porque essa semana, como a gente só pode fazer encontros com 30 pessoas, nós vamos fazer aqui todas as noites encontros dos GCs. Nós juntamos os GCs. A importância de fazer parte de um GC é essa, né? Nós podemos nos mobilizar de várias formas, né? Como pela lei está liberado para a gente fazer encontros de no máximo 30 pessoas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estaremos aqui todas as noites, né? No caso de quarta, sábado e domingo, nos cultos, nos outros momentos de comunhão. Se você precisar de um atendimento, nós temos um ambiente aqui embaixo, nós temos um outro ambiente ali em cima, nós temos uma outra sala ali, e você pode ser atendido aqui com tranquilidade. Deus abençoe você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está nas redes sociais, coloca aí a cidade que você está. A gente é muito curioso, né? A gente quer saber onde é que está chegando essa mensagem. Compartilha aí, né? Vai curtindo, vai compartilhando. Isso é uma música que fizeram aí, depois eu vou ensinar para vocês, né? Vai curtindo, vai compartilhando, né? Tá bom? Eu tenho que registrar essa música. Então, vai curtindo, vai compartilhando, vai colocando nas redes sociais, vai divulgando. E essa mensagem é uma mensagem, é o Evangelho, é uma aliança perfeita, é o Evangelho, amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, estamos na Tua presença, nós vamos aqui meditar na Tua palavra, trazer a mensagem, essa responsabilidade que a igreja tem. Só a igreja tem a prerrogativa de pregar o Evangelho. Muitas pessoas podem doar cestas básicas, isso é maravilhoso, nós também fizemos isso. Muitas pessoas podem ajudar na parte social, com alimentação, isso é muito bom. Muitas pessoas podem ajudar psicologicamente, nós também como igreja fizemos isso. Mas só a igreja de Jesus, ela pode anunciar as boas novas e pregar o Evangelho. Então, se só ela pode fazer isso, isso é urgente, isso é prioridade. Não podemos deixar de falar de Jesus. Antes de levar o alimento físico, devemos, sobretudo, anunciar o Evangelho, e que ele alcance hoje muitas vidas, e que haja uma mudança de mentalidade, que haja uma transformação, que a Tua palavra, Senhor, que eu sei que ela não volta vazia, possa alcançar a muitos corações nessa noite, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou ter tempo aqui para lhe explicar sobre o que é uma aliança, não vou ter tempo para explicar detalhadamente como é que funciona uma aliança. Aliança no Velho Testamento, como todas as alianças bíblicas que Deus fez. Existem várias alianças. Deus fez aliança com Deus tinha uma aliança com Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Davi, aliança davídica, aliança adâmica, aliança com Moisés. Deus fez muitas alianças. Deus fez aliança com os homens. Os homens também faziam alianças. O que
que é uma aliança? Assim, muito sucintamente, muito panoramicamente, aliança é quando uma pessoa se junta a outra para um benefício comum. O que é uma aliança? Quando um casal, vamos usar aqui o casamento, onde um se junta, os dois se unem para viver uma só vida. Por isso que quando a gente celebra os casamentos, a gente diz, né, uma só carne, um só coração, uma só casa. Agora, uma só proteção. Um oferece proteção para o outro. Normalmente as alianças, elas eram procuradas por pequenos reis um pouco enfraquecidos. Eles procuravam aliança com reis mais fortes, exércitos mais fortes. Então existe muitas alianças. É um tema vastíssimo, lindo, maravilhoso. Mas eu quero falar hoje sobre a nova aliança, a aliança perfeita. Existem alguns aspectos para que haja uma aliança, conforme toda uma exemplificação no Velho Testamento. E a aliança, ela é uma troca de vida. Preste atenção que a gente vai construindo aqui uma ideia. E se você não prestar atenção, você vai perder o foco. Você pode perder essa mensagem. Então é importante que você preste atenção na gente, no nome de Jesus. Então, Cristo, ele se fez parecido com nós, para que fôssemos parecido com ele. Que aliança Cristo fez conosco? Quando Cristo fez uma aliança com a gente, e você vai entendendo essa aliança que Cristo fez, ele fez essa aliança para ele se tornar parecido com a gente e a gente parecido com ele. Ora, como Cristo pode querer ficar parecido com a gente? Calma lá que você vai entender. Cristo é, na teologia, chamado o último Adão. Cristo, na teologia, é chamado o último Adão. A nova natureza de Cristo. O primeiro Adão, ele abriu a porta para o pecado. O primeiro Adão, ele abriu a porta para o pecado. Jesus veio para vencer a morte. O Cristo foi o último Adão. O último Adão, ele trouxe uma nova natureza. O primeiro Adão trouxe o pecado. O último Adão trouxe a nova natureza. Jesus vem para vencer a morte através de uma aliança perfeita. Para que houvesse aliança, era necessário uma troca de túnica. Primeiro aspecto de uma aliança, você vai ver que era no Velho Testamento. Você vai ter que estudar isso, não vou conseguir passar isso para você, né? São horas e horas de estudo bíblico, mas existe algum aspecto para que haja uma aliança. Uma troca de roupas, troca de armas, ou seja, a minha roupa é a tua roupa é a minha roupa. Você vai entender isso? Vai pegando esses elementos. Existe uma troca de armas, ou seja, um exército de 300 homens, para ele era interessante fazer aliança com um exército de 2.000 homens, ou seja, um acaba fortalecendo o outro, e lógico, aquele mais de 300 homens, ele pode usufruir nessa aliança das armas do exército mais forte. A importância de uma aliança. Um outro aspecto da aliança, vai guardando isso. Então, a troca de roupas, a troca de armas, o corte do animal. Você vai ter que olhar lá no Velho Testamento. Quando um rei fazia aliança com outro, você vai ver que eles cortavam o animal no meio. Você vai ser história bíblica, tem uns que conhecem, outros não. Cortavam o animal no meio, aquele sangue que era partido no meio. As duas pessoas, os dois reis, os dois reinados que faziam aliança um com o outro, eles caminhavam no meio
no meio daqueles animais, simbolizando o que? Uma troca de sangue, simbolizando ali uma aliança, ou seja, eu dou a minha vida por ti e tu dá a tua vida por mim. Vai guardando esses elementos. Então, por isso que a Bíblia diz, para que haja remissão de pecados, é necessário o quê? Derramamento de sangue. Então, é necessário um corte das alianças passadas, era necessário um corte de animal, ok? Falamos das vestimentas, depois nós vamos dar uma pequena pormenorizada em tudo isso. Falamos das armas, falamos do corte de animal, ou seja, da mistura do sangue, e depois, por último, a cicatriz. Depois disso fica uma marca, né? Que são as marcas da aliança. Ok, vamos caminhar um pouquinho, vamos entender aonde está Cristo nisso. Que mensagem é essa? Mensagem de Páscoa, pastor? É a mensagem de Páscoa, aguarde. A primeira troca, então, é a troca de roupa, troca de túnica, a troca de vidas. Quando a gente troca de vida, a gente vai trocando de realidades. A minha realidade é trocada, é uma troca de realidade. Então, Cristo se tornou, olha o amor de Cristo, essa mensagem é incrível. Cristo se tornou o que éramos, para sermos aquilo que Ele é. Incrível isso. Cristo se tornou o que a gente era, para a gente ser aquilo que Ele é. O Filho de Deus fez uma aliança com o Filho de homem. Então agora o Filho de Deus, ele se torna Filho do homem. E agora o Filho do homem, ele se torna Filho de Deus. Você deveria dar um glória a Deus aí onde você está. Agora nós somos filhos e herdeiros de Deus. Se você conhece a história de Jonatas e Davi. Quem era Jonatas? Jonatas era um príncipe. E se você buscar lá no Velho Testamento, você vai ver que esse príncipe, ele desejou fazer aliança com Davi. A Bíblia fala da amizade incrível de Jonatas e Davi. Não foi Davi que era um servo, apenas um servo, que quis fazer aliança com Jonatas. Não, a Bíblia diz que Jonatas que quis fazer uma aliança com Davi. Ou seja, o príncipe fazendo uma aliança com os servos. Ou seja, Jonatas, ele representa também o Cristo, que quis fazer uma aliança conosco. Nós somos agora revestidos por Cristo. Como Adão e Eva, eles foram revestidos por causa do seu pecado com as vestes de pele. Agora eu e você, por causa da aliança que Cristo fez conosco, nós somos revestidos da pele do Cordeiro, do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Toda aliança também, como eu falei antes, lembra sobre a troca de armas. Ou seja, aí eu pergunto para você, o que o homem tem para oferecer a Deus? O que o homem pode oferecer a Deus? Sabe o que o homem pode oferecer a Deus nessa troca de armas? Ou seja, vou fazer uma aliança com Deus, Cristo fazendo uma aliança com o homem. Você sabe o que o homem pode oferecer a Deus? Apenas a sua suscetibilidade humana. O que o homem pode oferecer a Deus? A sua fraqueza. E o que Deus pode oferecer ao homem? A sua soberania. O que é uma aliança? Um se coloca no lugar do outro. Logo, Jesus, ele toma o meu lugar e se torna vulnerável para receber a nossa paga. O que diz a palavra de Deus? O salário do pecado é a morte. Então nessa aliança, Cristo tomou o meu lugar. Cristo foi livrado da morte em vários momentos da história. A Bíblia diz que teve momentos que não era a hora de Jesus ainda, queriam matar Jesus. Então por vários momentos ele teve livramento de morte. Por vários momentos ele fugiu da morte. Em todos esses momentos Cristo teve um livramento, é verdade.
mas somente no momento em que ele está caminhando em direção ao sacrifício, no momento em que Jesus está caminhando para estabelecer aliança conosco, no momento em que Cristo toma o meu lugar, no momento em que Cristo toma o meu lugar e toma o seu lugar, nesse momento em que ele resolve, em que ele faz uma aliança conosco, e por tomar o nosso lugar, ele se torna indefeso, e por Cristo tomar o nosso lugar, ele é atacado. Por Cristo tomar o nosso lugar, a Bíblia diz que ele é dilacerado, agredido, a Bíblia diz que ele é cuspido. Agora, a morte, ele não fugiu da morte, e a Bíblia diz que ele se entregou. Tudo isso porque ele, por causa de quê? Por causa de uma aliança que ele está tomando o meu lugar. Tudo isso porque Cristo está tomando o lugar do homem pecador. Tudo isso porque Deus quis fazer uma aliança conosco. Tudo isso agora esse Cristo que era Deus, lembra? Filho do homem, filho de Deus. Agora esse filho de Deus, agora ele está completamente aberto aos ataques do inimigo. Sabe o que Paulo diz? Que Cristo, ele se tornou a nossa proteção. Cristo, ele se torna agora a nossa proteção. Quando Cristo ficou vulnerável, ele sofreu a nossa paga. A Bíblia diz que ele se entregou. E eu pergunto para você, quando Paulo fala da armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é o próprio Deus. Essa é a aliança. Nós oferecemos para ele o que? A nossa vida, a nossa natureza. Agora ele oferece a sua natureza para nós. Agora no seu dia a dia, você está revestido de Cristo. Agora no seu dia a dia, nós demos a nossa vida. O que nós oferecemos para Jesus? A nossa vida natural. Nós éramos mortais, foi isso que nós oferecemos para Jesus. Então agora Cristo morre, a gente dá as nossas armas para ele, a nossa suscetibilidade para ele, a nossa fragilidade para ele, e ele devolve para nós com armas espirituais. Ele oferece as armas dele para nós. Agora ele nos deu a fé, agora ele nos deu o evangelho, agora ele nos deu a salvação, agora ele nos dá a sua justiça, agora ele nos dá o capacete da salvação, o cinturão da verdade, o escudo da fé. Agora ele nos dá as suas armaduras. Essas armaduras você já está vestido dela, e é bom que diariamente você se lembre dela. É bom que diariamente você se lembre: ei, eu tenho o capacete da salvação. Agora nós não nos levantamos, ei, você precisa escutar isso no seu coração, no seu espírito. Agora nós não nos levantamos mais contra Satanás com as nossas armas. Agora as nossas armas não são carnais, agora nossas armas são poderosas em Deus, por causa da aliança de Jesus conosco. Sabe por quê, meus irmãos? Agora Deus nos deu as suas armas, foi a garantia dessas alianças. A garantia dessa aliança com Deus é que Ele deu as suas armas. Sabe por quê? Porque Jesus triunfou sobre a morte. Porque Jesus morreu a nossa morte. Jesus, ele venceu, ele triunfou sobre principados. Jesus triunfou sobre potestades, expondo eles publicamente. Jesus expôs a morte publicamente quando ele ressuscitou. Jesus triunfou sobre si mesmo, porque ele entregou a sua vida. Jesus garantiu a minha vitória, Jesus garantiu a sua vitória. Jesus triunfou por mim e por você. Na aliança que Ele fez comigo e com você, Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. É por isso que Paulo fala: Ele venceu a nossa morte para vivermos a sua vida. É importante você ver um outro aspecto da aliança que eu falei antes: o corte do animal. O sangue era simbólico, o sangue é simbólico numa aliança. O sangue significa morte. Cristo, ele cumpre esse aspecto da aliança, entregando
a si mesmo. E a pergunta que nós fizemos agora: que amor é esse? Paulo diz: eu fui crucificado. Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. Então, quando Cristo estava na cruz, Paulo está dizendo que nós estávamos na mesma morte, morrendo junto com Cristo. Quando você entregou a sua vida com Cristo, Jesus já fez essa aliança, mas quando nós fizemos essa aliança com Ele, Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo. Agora, todos que estavam em Adão mortos, todos que tinham aquela aliança de Adão, todos que eram de Adão, todos que estavam em Adão, mortos para o pecado, agora em Cristo, pelos mesmos princípios. O que a Bíblia diz? Por um homem entrou o pecado no mundo e a morte. Um homem pecou, e por um homem o pecado entrou. Pelo mesmo princípio, agora todos os que estão em Cristo também estão nele. Quem está em Adão está em pecado, está em morte, mas pelo mesmo princípio, todos que estão em Cristo agora, eles têm o que? A vida eterna nele. Agora os que estão em Cristo, por isso Paulo diz: somos novas criaturas. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Paulo entendia muito bem esse princípio. Os que nascem em Cristo estavam em Cristo na crucificação. Vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, abra aí a sua Bíblia Sagrada, lá no Romanos 6,6. Romanos 6,6. Vamos ler aqui, importante essa leitura. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Essa nova natureza, ela já começa agora. No ritual que eu expliquei para vocês muito rapidamente, muito sucintamente, falei que havia a morte dos animais, porque aquela morte era simbólica, porque o homem não poderia, dois homens se matarem, né? Porque uma aliança é os dois morrendo para viverem uma vida só. No ritual havia uma morte simbólica, porém Cristo não morreu simbolicamente. Cristo realmente morreu na nova aliança. Agora nós estamos numa aliança inseparável. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar dele, nem a morte pode nos separar, porque nessa aliança Jesus subjugou a morte, Jesus venceu a morte. Você deveria dar um glória a Deus, você deveria pular aí do sofá onde você está, você deveria dizer: ei, agora nem a morte pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A mistura de sangue, se eu morri com Cristo morreu, eu morri com ele. Houve uma mistura de sangue que faz parte do ritual de uma aliança, uma troca de vida. Ele nos deu a vida dele. Qual a vida que ele nos deu? Ele nos deu a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Vida eterna, ela inicia agora, porque uma aliança, queridos, entenda, uma aliança ela é recíproca. Nós temos a mesma vida de Cristo Jesus em nós. Deus, ele compartilhou a sua vida conosco. Entenda que Deus trocou, nós fizemos uma troca, ele compartilhou a vida. Então a eternidade já está em você.
Se existe uma palavra que nós precisamos escrever em algum lugar, se não for na tábua do seu coração, escreva em algum lugar. Você tem que escrever assim, ó, peregrino. Você tem que escrever peregrino. Você tem que escrever. Isso tem que estar no coração do crente, que estamos aqui com uma passagem. Por quê? Porque nós já temos a eternidade dentro de nós. Nós já participamos dessa eternidade. Mas lembre-se, uma aliança é recíproca. Ele recebeu a nossa vida. Nós só podemos receber a vida de Cristo se nós também entregamos a nossa vida para Ele, para completar essa aliança. Ele deu a sua vida e recebeu a nossa. Uma vida de morte, uma vida de tristeza. Ele recebeu uma vida de destruição. Vamos ver o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1 também. Vamos ler 1 Pedro. Acompanhe comigo aí, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, lá no versículo 18. Olha o que diz aqui: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós demos a nossa natureza para Deus. Que natureza foi que nós demos para Deus? Para Cristo? Nós demos para Ele a nossa morte. Nós demos para Ele a nossa tristeza. Ei, entregue para Ele a sua tristeza. Nós já entregamos a nossa tristeza, a nossa destruição, o nosso medo. Nós já entregamos para Ele, para receber a vida de Deus. Agora nós temos a natureza dele. Nós não somos Deus, mas somos um com Cristo. Nós não somos Deus agora, não, mas nós temos a vida dele em nós. O último aspecto de uma aliança que eu quero deixar aqui para você é a cicatriz, é a lembrança do pacto. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Abra a sua palavra aí, palavra de Deus na sua casa. Efésios, só volta um pouquinho, você já vai estar em Efésios capítulo 1, ali no versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Qual a marca dessa aliança? Eu vou ler para você a marca dessa aliança. Qual a cicatriz dessa aliança? O Espírito Santo. Vou ler de novo para vocês o versículo 14. Vamos ler de novo o 13 e o 14. Isso aqui é lindo. Vamos ler de novo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. Selados agora nessa nova aliança, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, agora nós não temos mais o coração de Adão, agora nós temos um coração eterno. Nós não temos mais aquele coração carnal, aquele coração corruptível, como diz aqui, não. Nós temos agora um coração incorruptível. A aliança, essa agora é uma aliança eterna, aleluia. Essa aliança que nós temos não é a aliança adâmica mais, é a perfeita aliança, a aliança firmada pelo sangue de Jesus na cruz. Agora eu e você temos uma aliança. Você nunca está só. Aliás, você nunca mais estará só. Por causa de quê? Por causa que o Espírito Santo está em você. Agora você está aliançado para sempre numa aliança eterna. Você deveria agora pular em onde você está. Agora nós estamos aliançados. Agora o Espírito Santo está em você nessa aliança eterna. Agora o Espírito Santo, ele não te deixa. Agora o Espírito Santo não te abandona. Agora o Espírito Santo te consola. Agora o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele seria enviado, ele já foi, e ele vos ensinará e vos falará a respeito de todas as coisas. Você precisa participar com mais vida dessa nova aliança. Cristo também levou, essa é a nossa marca. O Espírito Santo, ele achou, ele não vem nos visitar. O Espírito Santo não vem nos visitar, ele achou morada em nós. O Espírito Santo não vem visitar a igreja, não. Ele achou casa em nós. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, depois você pode conferir. Nós não recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós somos filhos. O Espírito Santo testifica essa paternidade. Nós agora somos filhos. Cristo também levou a cicatriz, os seus cravos nas mãos. Tomé precisou tocar em Jesus para ter certeza. Eu quero ainda ler uma passagem, está lá no livro de Zacarias 13:6. Vamos voltar um pouquinho. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Um pouquinho antes ali, final do Velho Testamento, Zacarias capítulo 3, versículo 6, diz assim: ora, desculpa, 13, Zacarias 13, versículo 6 diz assim: se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras no nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o mataram à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha das suas visões proféticas e nunca mais vestirão manto. Eu estou lendo antes, é o 6, desculpa. Se alguém lhe perguntar aqui: que feridas são essas nas suas mãos? Lembre, Tomé precisou tocar em Jesus para crer. Mas se perguntarem para Jesus, se perguntarem, esse aqui Zacarias é uma passagem que aponta para Cristo, lógico, né? Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas em suas mãos, ele responderá: são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Essas feridas foram feitas com quem? Com aquele que ele fez a sua aliança. Que feridas são essas? Feridas que foi ferido na casa dos meus amigos. Então nós temos uma marca dessa aliança, as marcas de uma aliança. Deus se fez homem para sempre. Quais são as marcas dessa aliança? O que
depois dessa aliança, o que fica claro? Deus se fez homem para sempre. Depois você vai estudar cristologia, e para você entender esse mistério, Cristo ele está com o Pai agora, ok? Mas ainda lá existe uma natureza humana, porque essa aliança que Deus fez conosco, por isso Cristo é o intercessor, por isso Cristo intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, em majestade, intercedendo por nós. Depois você vê em cristologia, mas a aliança que Deus fez com o homem foi uma aliança eterna, uma aliança para sempre. O maior selo foi o próprio corpo de Cristo. A maior marca foi o próprio corpo de Cristo. Depois você pode ler em Filipenses, lá no capítulo 2, que fala: Jesus ele venceu a morte. Como dizer que Deus esqueceu de nós? Como que a gente pode dizer que Deus esqueceu de nós? O corpo ele mostra, o corpo de uma mãe mostra que ela teve um filho. O corpo de uma mãe mostra que ela gerou um filho. Eu estou finalizando essa mensagem, e daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor junto com você. Daqui a pouco nós vamos perguntar através de uma canção, falar essa ousadia de Deus, esse ousado amor. Mas eu quero finalizar dizendo para você que quando uma mãe gera um filho, fica marcas no seu corpo. Jesus levou as marcas. Jesus não precisava, Jesus venceu a morte. Você acha que Jesus precisava sair da morte com as marcas das mãos? Não, ele poderia sair sem nada, sem uma cicatriz. Mas a Bíblia diz que o corpo mostra a marca que foi gerada. O corpo ele mostra que ali foi gerado um filho. O corpo tem marcas, o corpo tem cicatrizes. Eu pergunto para você, que amor é esse? Que amor é esse? Que graça incalculável é essa? Por isso não há como Jesus. Por isso Jesus foi a maior oferta. Por isso Jesus foi o maior resgate. Por isso que quando Jesus entregou a sua vida por nós, Ele deu a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Oh Deus amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não pode mais continuar vivendo em Adão. Você não pode mais continuar vivendo na carne. Você não pode mais continuar vivendo sem Jesus. Deus fez uma aliança. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho, para morrer em meu e seu lugar. Agora nós participamos dessa vida eterna. Agora nós temos o corpo de Cristo. Agora nós temos as armas de Cristo. Agora você não luta mais com seus medos. Agora você luta com o amor de Jesus. As suas armas agora não são carnais. As minhas armas e as suas armas, elas são poderosas em Deus. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo, ele sugere punição. Mas o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Entregue sua vida a Jesus. Você que firmou uma aliança com Jesus, você que estava afastado, você que talvez não levou a sério essa aliança, Deus levou a sério. Ele deu seu Filho para morrer no seu lugar. Deus levou a sério. Deus leva você a sério. Ele deu seu Filho
para morrer no meu e no seu lugar.